Beleza. Aí, gente, para quem está vendo nossa aula aí, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E hoje a gente vai falar de geometria e, basicamente, vamos começar com polígonos regulares, tá? Na verdade, é uma aula de revisão. A gente podia voltar até mais no tempo e falar de mais coisas, mas o ponto que eu escolhi voltar é esse. Sempre os vizinhos. Primeira vez que estudo geometria na escola. A gente tem um problema com o ensino de geometria no país, né, cara? Eles deixam pro final as coisas. Para vocês que nunca estudaram antes, eu vou deixar indicações de livros, tá? Eu vou deixar indicações de livros para aprender coisas que eu considero importantes que a gente não vai abordar na aula. Belezinha? Eu acho que eu tenho um material escrito em algum lugar. Vamos encontrar ele. Se eu encontrar, eu passo para vocês. Belezinha? Mas tem indicação de exercício, de livro de exercício, eu tenho sim. Vamos lá. Primeira coisa, gente, que a gente tem que abordar quando vai falar de soma de polígonos regulares, é de soma dos ângulos internos, tá? Aí eu tô assumindo que você sabe o que é um ângulo, que você sabe o que é um polígono, tô assumindo essas coisas, tá? Quando a gente vai falar de soma dos ângulos internos, a gente tem que pensar em duas etapas. A primeira etapa delas é o triângulo. Como é que a gente sabe, ou deveria... Triângulo, só que tem conjectura de Poincaré. Bom, vamos lá. Triângulo. A gente tem que saber a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se você já estudou geometria na escola antes, ou se já estudou sozinho e passou por esse tema, você já deve ter visto que se eu chamar os ângulos de A, B e C, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, tá? Não sei se aonde você estava estudando viu por quê, mas e não é difícil ver, tá? Deve ter duas ou mais formas, não, devem ter mais formas de mostrar por que isso é verdade, tá? Eu vou mostrar uma delas. Eu vou desenhar um triângulo aqui qualquer, tá? E vou chamar, claro, os ângulos de A, B e C. Vou botar aqui. Vou botar aqui o ângulo A. Não, esse triângulo aqui é um triângulo qualquer, tá bom? Vou botar aqui o ângulo B. Isso é um triângulo genérico. Ele é escaleno, quer dizer que ele tem todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes também. Essa propriedade ela vale em qualquer triângulo. Não, Paulo, não. Cara, na verdade, deixa eu pensar um pouco aqui. Lei dos cossenos. Não, na verdade não, porque a lei dos cossenos é maior. Essa proposição ela é mais simples, certo? A gente precisa dela, na verdade, para trabalhar com lei dos cossenos, porque a demonstração de lei dos cossenos envolve um pouquinho de nada de trigonometria. E trigonometria assume que a soma dos ângulos seja 180, tá? Vamos voltar. A demonstração aqui é mais simples. Obrigado, Clara. Você não falaria melhor. Seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer para mostrar aqui por que isso é verdade, ó, esse ângulo vermelho aqui é o A, deixa eu botar aqui um A bem rapidinho. Esse outro ângulo aqui é o B, certo? Eu vou fazer o ângulo C aqui em cima, tá?
Primeira coisa que a gente pode fazer, imagina que você tem uma régua e um lápis na mão, tá? Você pode desenhar aqui nessa figura. Então, toda vez que você olhar um triângulo no chão, no papel, ou num plano qualquer, numa parede, você é capaz de desenhar, nem que seja com a imaginação, tá? Mas com papel e um lápis à mão, você consegue literalmente desenhar. E é o que eu vou fazer. Eu vou desenhar uma reta no topo desse triângulo aqui, no topo desse triângulo, e eu não vou desenhar qualquer reta não, eu vou desenhar uma reta que seja paralela à base do triângulo, tá? Eu posso fazer isso? Posso, porque eu tô com papel na mão, tudo que eu posso imaginar que pode ser construído com uma régua, eu posso desenhar, tá? Com compasso também, mas enfim, isso é um outro detalhe. Essa reta que eu estou traçando aqui, ela é paralela a essa base. Quando eu faço isso, eu acabo ficando com duas retas paralelas cortadas por transversal. Essa é uma disciplina que você aprendeu lá no 7º ano, aprendeu, independente da forma que você tenha aprendido, eu quero que você observe o seguinte, grava isso. Quando você tem duas retas paralelas e você consegue traçar um desenho que se assemelha a um Z andando por cima dessas retas paralelas e dessa transversal, você sempre constrói os ângulos que a gente chama de ângulos alternos, tá? Então, digita 1 se você tiver entendido que esse desenho que eu fiz aqui parece um Z. Digita 1 chat. Maravilha, maravilha. Agora, o que é a parte importante do conteúdo, tá? Se você traça essa figura que parece um Z com duas retas paralelas e uma transversal, se as retas que fazem o Z são paralelas, você pode com certeza afirmar que o ângulo entre as pernas do Z são iguais, porque são ângulos alternos internos. Legal? Se vocês entenderam isso, me responde agora. Dá para fazer uma outra figura que parece um Z andando pelas paralelas aqui? Vocês conseguem enxergar um outro Z aqui do outro lado? Calma aí, gente, que o chat parou de rolar aqui. Legal. Aqui, né? Aqui a gente tem outro Z. Ao contrário, mas parece, né? Por isso que eu falei, tem que parecer um Z, não precisa ser perfeito. O importante é que as retas aonde você está desenhando esse Z sejam paralelas. Como elas são paralelas, por causa daquela disciplina lá do 7º ano, a mesma, né, retas paralelas cortadas por transversal, aqui você consegue dizer que também mede B, tá? Porque os ângulos nas dobras do Z vão ser iguais. Quando você faz isso, você jogou esse A aqui para cima e esse B aqui para cima também. Mas aí perceba o seguinte, perceba que você está juntando todo mundo em cima de uma única reta, o A, o C e o B. Isso aqui é um ângulo raso, né? Um ângulo de meia volta. É um ângulo que está de um dos lados de uma reta, né? Esse ângulo aqui, quando é medido em graus, ele equivale a 180 graus, ele equivale a 2 ângulos retos, que medido em graus valem 180. Entenderam por que isso aqui vale? Entenderam essa soma aqui dá 180? Aí é a parte mais antiga do conteúdo de geometria, né? A gente tem aqui que todo ângulo que tem esse aspecto aqui, ó, Yara. Opa. Todo ângulo que tem esse aspecto, né, um ângulo de meia volta, ele é um ângulo ele equivale a 2 ângulos retos, né?
Massa, maravilha. A gente pode escrever isso aqui de outra forma. Beleza, isso aqui é o que está aqui, né? Só que de cabeça para baixo. Eu vou escrever aqui assim, ó, a soma... Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever... não vou ficar pensando nisso, não. Esse I é subscrito, tá? Eu posso escrever assim, a soma dos ângulos internos de um triângulo, esse 3 aqui é para dizer que tem 3 lados, é 180 graus. É uma outra forma de escrever a mesma coisa, tá? SI significa soma dos internos, e esse 3 é para dizer que é de triângulo. A soma dos internos de um triângulo é 180. E eu estou escrevendo assim porque a gente vai para o próximo passo, que é fazer a soma dos internos, a soma dos internos de outros polígonos simples, tá? Para isso eu vou precisar fazer alguns desenhos aqui. Fiz um quadrilátero, um pentágono, tem 5 lados. E eu queria que vocês me dissessem... vocês estão acompanhando? Não, Yara. É porque assim, eu estou fazendo entre aspas, torto, para que vocês percebam que esse raciocínio, o raciocínio que a gente vai desenvolver agora, ele funciona com qualquer polígono, independente dele ser regular, né, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que são os polígonos bonitinhos, né, ou não. Já que a gente está desenhando polígono aqui de qualquer jeito, isso aqui é um quadrilátero, porque tem 4 lados. Isso aqui, um círculo não é um polígono, Danilo. É outra coisa. A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Isso aqui é um pentágono. E essa figura aqui tem quantos lados? Qual é o nome dessa figura aqui? Enquanto vocês vão me respondendo, é um hexágono. Mas está torto, está horrível. Mas tem 6 lados, então é um hexágono. Então eu vou perguntar sempre sobre 3 informações. É um hexágono, a gente fala que ele é um hexágono côncavo, né? Porque parece que cortaram pedaços dele, parece que ele ficou com buracos, né? Com cavidades, então côncavo, né? Ao contrário, esse cara aqui que não parece que cortou nada para dentro, né? Ele é um polígono convexo. Mas são só detalhes, tá? Número de triângulos, daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero fazer com isso. E aí agora eu vou perguntar qual é a soma dos internos do polígono. Galerinha, seguinte, eu vou querer que vocês respondam essas 3 perguntas aqui, tá? Então aqui a gente já sabe, né? Aqui é 4, aqui é 5... E aqui é 6, legal. Agora, como assim número de triângulos, tá? Vamos voltar aqui na tela anterior e lembrar que a gente já sabe que quando a gente tem um triângulo, a soma dos internos do triângulo é 180. Assim, calcular a soma dos internos desses outros polígonos aqui vai viver agora em função de eu descobrir em quantos triângulos eu consigo cortar o polígono e deixar justaposto, né? Por exemplo, aqui no quadrilátero eu consigo formar 2 triângulos que quando eu junto os dois dão todos os ângulos internos do polígono. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Processa a informação. Repetindo, eu consigo dividir esse quadrilátero aqui em 2 triângulos. Como cada triângulo, eu nem vou falar da soma dos internos agora.
Eu consigo dividir esse quadrilátero aqui em dois triângulos, que quando eu junto os ângulos internos dos dois triângulos, dá os ângulos internos do quadrilátero, tá? Então, com um quadrilátero, eu consegui fazer dois triângulos. E ainda digo mais. Se eu consigo fazer dois triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser, então, 2 vezes 180 graus, certo? Aqui em português está escrito, eu consigo fazer dois triângulos dentro de um quadrilátero. Então, a soma dos internos do quadrilátero vai ser 360. Esse raciocínio aqui funciona com qualquer quadrilátero. Então, qualquer quadrilátero, a soma dos internos vai ser 360. Vou fazer a mesma pergunta para pentágono. Em quantos triângulos eu consigo dividir o pentágono? Deve ter, Danilo. Tem outro método, tem outro jeito também. Com certeza tem. Eu consigo dividir o pentágono em 3. Então, assim, eu consigo fazer isso com qualquer pentágono? Consigo. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 3 vezes 180 graus. Decorar não, né? Decorar é chato. A gente tem que entender as coisas. E olha esse polígono estranho aqui. Vamos perceber um negócio. Vamos perceber um negócio, né? Vamos perceber uma coisa interessante. Com o quadrilátero, eu consegui dividir em 2 triângulos. Com o pentágono, eu consegui dividir em 3 triângulos. Se a gente está buscando um padrão, será que a gente consegue chutar o número de triângulos que a gente vai conseguir fazer no hexágono? Beleza, Biel, viu bem. São 4 mesmo. Olhando para cá, a gente vai conseguir fazer 4 e ao mesmo tempo a gente vai notar que tem um padrão aqui embaixo, tá? A gente vai dividir aqui em 4 triângulos. A única diferença pode ver de outro, eu acho que pode ver de outra forma, tá? Não tenho certeza. Mas no final das contas, você vai ter 1, 2, 3, 4 triângulos, tá? Independente da forma que você viu, você vai ter 4 triângulos. E como tem 4 triângulos dentro desse hexágono, a soma dos internos vai ser 4 vezes 180 graus. Daqui, isso não é uma demonstração, tá? Isso não é uma demonstração, é a ideia da demonstração, mas ela é suficiente para nós, para que a gente consiga, claro, com um voto de confiança em mim, né? É o suficiente para que a gente... isso é o suficiente para que a gente desenvolva aqui, claro, com um pequeno voto de confiança em mim, uma fórmula para o caso geral da soma dos internos. Como assim, Mororó? Não entendi. Eu quero que vocês me digam o seguinte, o processo que a gente fez daqui para cá foi igual ao processo que a gente fez daqui para cá e é igual ao processo que a gente fez daqui para cá. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia dizer que a soma dos internos de um quadrilátero é igual a 2 vezes, né? A fórmula que está escrita aqui, né? Forma 2 vezes 180. Se eu quiser saber a soma dos internos de um pentágono, né? Que no caso aqui a gente já fez também o processo. Como a gente consegue fazer 3 triângulos num pentágono, então dá 3 vezes 180. Se a gente pegou o padrão, como é que a gente faria para calcular a soma dos ângulos internos de um decágono, um polígono com 10 lados?
E isso, Biel, isso aí. O processo que a gente está fazendo aqui, o processo, se a gente for pensar algébrico, a gente tem que pensar em qual conta a gente está fazendo. A gente está sempre tirando 2. O número de triângulos que a gente consegue formar é sempre 2 a menos que o número de lados, né? Então eu nem preciso desenhar o decágono para saber que a soma dos ângulos internos dele vai ser 8 vezes 180, porque eu sei que eu vou conseguir fazer 8 triângulos num polígono de 10 lados. No caso geral, em termos de fórmula, né, vai ficar assim: a soma dos ângulos internos de qualquer polígono simples é n menos 2 vezes 180. Ah, Mororó, é uma fórmula para a gente gravar? Eu prefiro que vocês gravem um raciocínio, né? Qual que é o raciocínio? Calma aí, eu sempre consigo fazer... Por causa disso, Yara, que eu vou falar agora, presta atenção. O número de... N é o número de lados, tá? Eu vou apagar esse trem aqui. Eu tenho que dar um nome para minha variável, né? N é número de lados. Legal? Dito isso, eu estou percebendo... Calma aí, Paulo. Já te respondo. Um quadrilátero, a gente tem 4 lados e está conseguindo fazer 2 triângulos, 2 unidades a menos. Se vocês estão conseguindo me ver em algum cantinho da tela aí, eu estou fazendo um 4 com os dedos aqui e estou baixando 2 a menos. Com 5 lados, eu estou fazendo 3 triângulos, 2 a menos. Com 6 lados, eu estou fazendo 4 triângulos. Legal? Foi mal, Paulo. Então, com qualquer número de lados que eu tenho, aparentemente, né, porque isso não é uma demonstração, mas é uma ideia, se eu tiver um polígono com 10 lados, eu vou conseguir fazer 8 triângulos. Se eu tiver um polígono com 15 lados, eu vou conseguir fazer 13 triângulos. Então, se eu tiver n lados, né, ou por que não dizer x, eu vou conseguir fazer 2 a menos, n menos 2. Entendeu, Yara? Massa, beleza. Então, aí o que acontece? A gente tem que entender que álgebra é uma linguagem, né? Então, quando a gente escreve a fórmula assim, eu estou querendo que vocês gravem uma ideia, né? Eu não quero que vocês leiam exatamente o que está escrito em símbolos aí. SI, N igual a N menos 2 vezes 180 graus. O que eu quero que vocês entendam é que a conversão dessa frase aqui para a língua portuguesa, visto que a álgebra é uma linguagem, então a gente pode traduzir, para português, essa frase aqui, ela fica escrita como, olha, para somar todos os ângulos internos de um polígono, você pega o número de lados do polígono, diminui 2 e multiplica por 180 graus. Por quê? Porque eu sempre consigo fazer 2 triângulos, o número de triângulos que eu consigo fazer ele é sempre 2 unidades inferior ao número de lados. Tem essa relação. Legal? Se a gente... Não, que isso. Eu só explico. Bobagem. Agora que a gente viu a soma dos ângulos internos, que é mais difícil, a gente vai calcular a soma dos externos. Mas primeiro tem que definir direitinho o que é um ângulo externo, tá? Para isso, eu tenho que desenhar um polígono aqui. Bacana? Desenhei um polígono
Tá? Aí você fala assim, Mororó, beleza, um ângulo interno é aquele que está dentro, né? Então o ângulo externo é aquele que está fora. Mas não é bem assim, tem um detalhe adicional. Para você fazer um ângulo, desenhar um ângulo externo aqui, você precisa pensar no polígono como se ele fosse uma sucessão de vetores, né? Fica fácil de entender assim. Você percorre o polígono, porque um polígono sempre vai ser uma linha fechada, tá? Você percorre ele com setinhas, você dá uma direção para ele, né? Então eu vou botar aqui essa setinha aqui para dizer que eu estou percorrendo ele assim. Mororó, mas eu quero percorrer ao contrário. Também pode, não tem problema. Aqui eu acabei botando no sentido anti-horário, mas foi por coincidência, poderia ter sido no horário também. Percebam que, preste atenção aqui. Olha para cá. Vamos lá. Percebam que se eu coloco uma setinha aqui, eu consigo continuar. Eu consigo continuar esse lado para cá. E essa reta, e esse pedaço em vermelho que eu fiz aqui, eu vou apagar e agora eu vou fazer ele em preto novamente. Ficou horrível isso, eu vou tentar de novo. Ele é a continuação do lado, tá? É a continuação do lado do polígono. Quando eu continuo o lado do polígono, esse ângulo que eu formo entre a continuação e o lado do polígono é um ângulo externo. Então, isso aqui é um ângulo externo. E isso é um externo. Vou ver se eu consigo diminuir a fonte do texto aqui. Ok. Eita, ficou muito pequenininho. Me perdoem, mas vocês já viram antes. Não vou voltar. Isso é um ângulo externo, tá? Que bom, Yara, que bom. Biel, é tipo quando tem uma curva e... tipo isso. Essa palavra é muito importante. Ela é uma continuação do lado. Tem que ser uma continuação. E não pode ser uma continuação torta, não. É como se fosse a mesma linha, tá? Então, se eu continuar percorrendo o meu polígono, nesse sentido aqui anti-horário, o ângulo externo do outro vértice, né? Ele vai aparecer aqui, né? E isso aqui é um ângulo externo também. Isso é outro ângulo externo. Legal? Aí, de novo, se eu continuar a mesma história, isso daqui, olha só, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou fazer assim, ó. A pergunta que eu vou fazer é, então aqui, aqui a gente tem então um ângulo externo, aqui a gente tem um ângulo externo, então aqui a gente vai ter um ângulo externo também, né? Digita 1 se você concorda com isso, ou digita 2 se você não concorda com isso. Né? Esse aqui não é um ângulo externo, né? Por quê? Porque exatamente. Eu fiz Caraca, professor, você foi malvado agora, você mentiu pra gente, mentir. É para vocês ficarem ligados. Isso aqui não é um ângulo externo. Então aqui, ó, não, vou botar em azul. Não é. Isso não é. Tá? Eu não vou desenhar, mas a gente sabe que o ângulo externo mesmo... A gente sabe que o ângulo externo mesmo está aqui, ó. Se eu continuar essa reta para cá, o ângulo é esse, é um pouquinho maior do que esse azul, tá? Como pôde mentir para nós? Como pôde? Mororó, seu malvado. Ô, droga. Pronto. Aí aqui, gente, tá me faltando habilidade aqui com o aplicativo, tá? Mas
Eu tenho que continuar essa linha aqui, não está muito continuada não. Acho que agora eu consegui. Ah, beleza, consegui. Mais ou menos. Pronto, acho que agora fiz o meu melhor, tá, gente? Mas vocês já pegaram a ideia. Isso aqui é um ângulo externo, porque aparentemente eu fiz uma continuação aqui. Com certeza, Linux é vida. Então, assim, esse polígono ele tem 4 ângulos externos, tá? Aqui eu não desenhei o ângulo externo, mas ele tá aqui também. Legal? Beleza, então ele tem 4 ângulos externos. Ah, Mororó, e se eu decidisse percorrer o polígono ao contrário, mudaria alguma coisa? Não, você teria 4 ângulos externos também, iguais a esses daqui, só que virados para outra direção. Presta atenção aqui, presta atenção. Eu vou fazer uma afirmação e depois eu vou deixar vocês pensarem um pouco, mas depois eu vou explicar o porquê. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre é 360 graus. Sempre, Mororó, sempre. Sempre será. Caraca, mas e se você tivesse desenhado um pentágono? Também seria 360 graus. Ah, mas e se eu tivesse desenhado um octógono? 360 graus. E se eu tivesse desenhado um polígono de 96 lados? A soma dos externos também seria 360 graus. Sempre é 360. Agora, não confia mais em mim. Não, mas agora eu estou contando a verdade, é verdade. Quando eu minto, eu aviso. Depois. É só para zoar um pouquinho. Aqui eu estou falando a verdade mesmo. Também 360 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre será 360 graus. A ideia não a ideia do porquê, mas a ideia do cara, como eu aumento o número de lados e os ângulos e a soma continua dando 360, tá? Isso, Clarinha, a ideia é essa. Eu aumento o número de lados, mas se vocês forem desenhar os ângulos, consequentemente eu vou aumentar a quantidade de ângulos externos, né? Mas o tamanho dos ângulos externos eles vão diminuindo, né? A abertura vai diminuindo e no final das contas, apesar da quantidade aumentar, o tamanho vai diminuir sempre para compensar essa balança aqui que vai dar 360 graus. O que você não entendeu, Samuel? Fala aí. Enquanto Samuel vai dizendo que não entendeu, eu vou repetindo. Aqui você tem 4 ângulos, aqui tem 4 ângulos externos, aqui no caso tem 5, aqui no caso tem 6. Então a quantidade de ângulos externos vai aumentando. Porém, se a gente realmente for desenhar os ângulos externos aqui, a gente vai ver que o tamanho dos ângulos externos vai diminuindo cada um deles. No final das contas, a soma sempre vai ficar equilibrada em 360. O que eu acabei de dizer é que a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono sempre é 360, independente do polígono. Entendeste? Agora? Maravilha. Gente, eu vou explicar o porquê. Porque imagina o seguinte. Imagina que isso aqui é um pedaço de um mapa, tá? E a gente está situado bem aqui. Bem nesse vértice aqui, tá? Bem nesse vértice. E a gente está olhando bem lá no sentido da seta. Então a gente está olhando lá para fora, certo? Então você está olhando aqui no nosso desenho para a direita.
E aí você vai começar a fazer o desenho do polígono aqui com as setas, tá? Então você vai, toda vez que chegar no vértice, você vai girar para poder percorrer o outro lado do polígono, né? Então você vai andar, chegou nesse vértice, para você não sair do polígono, né? Igual o Gabriel estava dizendo, a gente vai girar e vai vir para cá, aí vai andar, quando chegar aqui vai girar e vai andar. Queridos, eu quero que vocês pensem o seguinte, digamos que aqui eu estou olhando para o leste, tá? Vamos pensar que isso aqui é um mapa. Se a gente tivesse no presencial, eu ia chamar alguém, provavelmente a Clara ou a Yara, para passar esse mico lá na frente, para ficar andando e girando igual um doido dentro da sala. Mas como a gente não está no presencial, vamos fazer aqui um mapa. Oh, sacanagem. Desvantagem. Não, o Paulo não tem graça porque o Paulo ia fazer e não ia ficar constrangido. Volta aqui, gente, volta aqui. Imagina que você está nesse vértice, tá? Você está aqui nesse vértice. Gente, quando você está olhando para o leste, para você não continuar andando para o leste, você vai fazer uma pequena rotação, tá? Uma pequena rotação. Eu não sei de quantos graus, mas você fez uma rotação para poder andar nesse segmento aqui. Tranquilo? Presta atenção nisso. Você estava olhando para o leste e fez essa pequena rotação para poder andar nesse segmento aqui. Aí você andou, quando chegou nesse vértice aqui, você vai fazer mais uma outra rotação. Perceba aqui que as rotações que a gente está fazendo são todas no sentido anti-horário, né? No nosso mapa. Então, quando você junta... desculpa, nossos patrocinadores estão avisando que eu só tenho 10 minutos, mas isso vai ser suficiente, tá? Vamos lá. Você rodou um ângulo aqui, né? Você deu um giro e continuou caminhando para esse vértice. Legal? Aí agora, quando você fica nesse ponto aqui, você dá mais um outro giro também para o sentido anti-horário, tá? Então, se você pensar na rotação que você deu aqui, com a rotação que você deu aqui, você rodou um pouco mais do que você tinha rodado antes. Então, essas rotações somaram. Beleza, os patrocinadores me avisaram aqui, 10 minutos de aula. Vai ser o suficiente. Foco aqui. Se a gente andar aqui, por esse segmento, quando a gente chegar nesse vértice, a gente gira mais um pouquinho, tá? E mais uma vez a gente gira no sentido anti-horário, beleza? Então eu estou girando no anti-horário e depois girando no anti-horário de novo. Quando eu chegar por último nesse vértice aqui, claro, isso aqui não é um ângulo externo, tá? Lembra que o meu ângulo externo ele está aqui, eu estou imaginando ele, mas eu não desenhei. Quando eu chegar nesse vértice, eu vou girar de novo no sentido anti-horário. Só que quando eu chegar nesse vértice aqui, eu vou estar olhando novamente para o leste. Vocês já ouviram aquela expressão, deu uma guinada de 360 graus na vida? Que bom que você não ouviu, Yara, porque ela é errada essa expressão, né? Porque 360 graus é uma volta completa, né? Então você está aqui, né? Quando a pessoa está indo numa direção e ela dá uma guinada de 360 graus, ela fecha uma volta e volta a andar para o mesmo lugar que ela estava andando antes, né? Aí, não aconteceu nada na vida da pessoa. As pessoas usam essa frase para dizer que a pessoa mudou completamente o sentido da vida dela. Estava indo muito mal e agora está indo muito bem. Só que elas usam o ângulo errado, né? A pessoa, quando dá uma guinada de 360 graus, ela volta para o mesmo lugar. O certo mesmo, só para falar da questão da frase, era dar uma guinada de 180 graus, né? Porque aí a pessoa... né? Começaria a ir para outra direção.
Essa pessoa que estava andando no essa pessoa que estava andando sobre o polígono aqui, toda vez que ela girava um pouquinho, ela começava a olhar para outro lugar. Quando ela chegou no último vértice, ela terminou de fazer o último ângulo externo e lembra que ela estava olhando para o leste no começo da história? Ela estava olhando para o leste. Quando ela terminou de percorrer o quarto e último vértice, ela voltou a olhar para o leste, ou seja, ela percorreu o polígono todo e se você somar todos os giros que ela deu, ela está voltando a olhar para a mesma direção. Então ela deu um giro total de 360 graus, porque ela voltou a olhar para o mesmo lugar. Entenderam essa explicação? Massa. Esse raciocínio, ele explica a ideia, mais uma vez, é uma demonstração, claro, tinha que escrever um pouquinho melhor para ser uma demonstração, mas é uma boa ideia para uma demonstração, mas esse raciocínio vai funcionar em qualquer polígono, né? Se eu começar aqui olhando para o leste e fizer o percurso inteiro do polígono, quando eu chegar no último vértice, eu novamente vou estar olhando para o leste. Então, de novo, a soma aqui vai dar 360 graus. Badum-ts. Que piada excelente. Rei dos trocadilhos. Rainha dos trocadilhos. Isso aqui é o suficiente, gente, para a gente terminar a primeira parte do assunto, tá? A gente vai voltar, vai fazer uma pausa de 5 minutos para vocês tomarem um café, beberem uma água e aí a gente volta para resolver exercícios e falar do segundo tema. Legalzinho? Já que meus patrocinadores estão me expulsando, temos 5 minutos. Beleza, então. Galera, vamos voltar 9 e 1, tá? 9 e 1, 9 e 2. Beleza. Até daqui a pouquinho. Até mais. Fui. Voltei aqui, pessoal, para vocês estão vendo o vídeo aí, passou meio segundo, mas é isso. Vamos, onde a gente parou aqui é na explicação de por que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono simples é 360 graus, né? Então, é porque se a gente percorre o polígono como se ele fosse uma sequência de vetores, quando a gente chega no último ponto, a soma dos giros retorna para a orientação do primeiro vértice, né? Então, a gente acaba concluindo que a soma tem que dar 360. A grosso modo, essa é a ideia. Vamos lá. A gente pode então fazer alguns exercícios aqui, tá? Vou caçar um exercício aqui pra gente. Eu posso desenhar, mas eu já tenho ele pronto aqui. Então vou mandar o bom e velho Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer esse primeiro. A gente já vai fazer um exercício aqui. Vai lá, e aí o enunciado do problema é o famoso quanto que vale x, né? Descubra aí o valor de x. Legal? Vamos resolver esse problema aqui munido daquela informação adicional que a gente ganhou, né, agora há pouco. A primeira coisa é lembrar que eu sei um jeito de calcular a soma dos ângulos internos desse polígono aqui. Esse polígono aqui tem 5 lados, né? Então, eu sei que a soma dos internos... Eu sei calcular a soma dos internos de um polígono de 5 lados, tá?
Eu não vou nem escrever a fórmula, tá? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Mas eu sei que a soma dos internos, ela também é, algebricamente falando, né, é somar isso aqui tudo. Então eu posso dizer que a soma dos internos é a mesma coisa que 210, que eu estou somando esses 205 aqui, mais 3x. Compreenderam o que eu fiz agora? A soma dos internos é a soma desses 5 ângulos aqui, ó, 210 mais 3x, beleza. Só que por outro lado, eu sei que a soma dos internos é 3 vezes 180. Vocês lembram por quê? Porque com 5 lados eu consigo criar 3 triângulos. Perceba aqui que eu não estou escrevendo a fórmula, mas estou escrevendo a ideia. Belezinha? Pronto, virou uma equação simples do primeiro grau e eu estou resolvendo aqui. 3, né? 4 menos 1, 3, vai dar... E por último, x vai ter que ser 110 graus. Entenderam? Beleza? Vamos para a próxima? Se ninguém teve dúvida, eu vou para a próxima. Oxi. Copiou, mas não foi. Agora vai. Pronto. O enunciado é o mesmo, tá? Descobre o valor de x. Opa! Explica aí, por favor, tava com a net ruim. Claro, gente, explico. Ó, a soma dos internos significa pegar esses 5 ângulos e somar. Se eu não soubesse nada, se eu não tivesse tido essa aula, a soma dos ângulos internos é pegar esses 5 ângulos e somar. Eu fiz isso. 210 mais 3x. De boa? Só que além do fato óbvio, né, que a soma dos internos significa eu pegar esses 5 ângulos aqui e somar, além desse fato óbvio, eu sei que existe uma fórmula para a soma dos internos. Como o polígono tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, eu sei que a soma dos internos tem que totalizar 3 vezes 180. Então eu pensei na mesma coisa 2 vezes, só que por caminhos diferentes. Número 1, qual é o primeiro caminho? Somei os 5 ângulos, isso é somar os internos. Então tá aqui, beleza. Agora eu vou pensar de outra forma. A fórmula para somar os internos é pegar 2 a menos que o número de lados e multiplicar por 180. Se eu pensei em 2 formas diferentes de fazer a mesma coisa, o resultado tem que ser o mesmo, porque é a mesma coisa. Pegaram agora? Mas, qual a parte que é menos, Yara? Fala para mim. Como chegou aí aonde? No lado direito da equação ou no lado esquerdo da equação? Porque a equação é composta por 2 pensamentos diferentes. Esquerdo. No lado esquerdo eu pensei na fórmula, que a gente acabou de aprender. No caso geral, para calcular a soma dos internos, basta que eu pegue 2 unidades a menos que o número de lados e multiplique por 180. Como o polígono lá da figura tinha 5 lados, a fórmula se transforma em 3 vezes 180, porque é isso que está escrito em português aqui. Beleza? 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 Então...
Então vamos nessa. Vamos para o próximo aqui. Aqui, gente, eu vou usar o mesmo raciocínio. Só que, então, eu vou somar todo mundo que está dentro. A diferença é que ele dificultou isso. A diferença é que ele dificultou um pouco mais, porque aqui ele já deu os 5 ângulos e aqui ele não escreveu, tá? Eu vou escrever os 5 ângulos em termos de x, tá? Então, o trabalho que eu vou ter que ter aqui, em primeiro lugar, é escrever quem é esse ângulo. Tá? Eu tô tentando, tá, gente? Pronto. Finge que eu fiz uma voltinha de ângulo bonitinha. Ótimo, fonte 10. Eu vou escrever aqui, então, eu vou dizer que esse trecho aqui, ele mede 180 menos x sobre 2. Quem não entendeu, grita. Quem não entendeu, grita. Se entenderam, eu vou para frente. Indo para frente, então. Eu vou marcar esse ângulo aqui agora. Eita ferro. Esse ângulo aqui, o valor dele vai ser 100. Na verdade, não. Ele vai ser 240 menos x. Quem não entendeu, grita. Foi paradoxo, hein, Danilo? Eu não sei se você entendeu ou não entendeu. Legal. Seguinte, gente, já falei disso, vou falar de novo. Quando a gente tem, isso aqui foi só uma pequena manipulação de álgebra, ó. Quando a gente tem os ângulos formados em cima da mesma reta, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus, certinho? Estou explicando, Glécia. Os ângulos montados em cima do mesmo lado de uma reta tem que dar 180 graus, beleza? Legal? Então, esses dois ângulos aqui dão 180 graus. Eu só fui compensando, eu fui botando valores aqui para que quando eu juntasse os dois desse 180. Por exemplo, esse ângulo aqui não tem número nenhum. Para a soma dos dois ter que dar 180, eu tenho que botar um 180 aqui. E além disso, esse x sobre 2 que está aqui, ele tem que sumir quando eu somar com o outro. Então aqui tem que ter a mesma coisa, só que negativo. Entenderam agora? Quando eu juntar os dois, o x sobre 2 morre. Corta e corta. E sobra o 180. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Aqui está tirando 60, né? Como a soma tem que dar 180, eu botei 200 e... legal. A gente tenta. 240... Por que eu botei 240? Porque quando eu juntar com esse menos 60, dá 180. E aqui tem um x que tem que desaparecer, né? Esse aqui está positivo, aqui tem que ter um x negativo para matar. Então, 240 menos x. Dito isso, esse problema agora ficou igual ao outro, né? Esse problema agora ficou igual ao outro. Então, vamos lá. Ferramentas, fonte do texto, 20, para ficar grande. Ok. Aí a gente vai ter a soma dos internos de um hexágono. É um hexágono? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... não, um pentágono de novo. Que falta de criatividade, hein, Mororó? 1, 2, 3, 4, 5. Não fala essa frase não, Danilo, que essa frase é falsa. Essa frase não é verdade. Essa frase só funciona em multiplicações ou em divisões. Nem gosto dela, na verdade. Na aula de matemática básica eu não uso, por exemplo. Mas enfim, ó, eu vou somar isso tudo que está aqui, tá bom?
Eu vou somar, ó, esse primeiro cara é x, eu vou somar no sentido horário, tá? X mais 90. Acho que eu podia botar uma fonte um pouco menor, né? Fonte, vou botar aqui 14. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. X mais 90, estou somando no sentido horário, tá? 90, agora 240 menos x, mais x menos 30, mais 180, menos x sobre 2. Eu só juntei tudo, tá? Ah, pode ser, claro. Eu não sei qual é, mas eu conheço uma ou duas assim. Aliás, tem no material que eu vou passar para embasamento / aprofundamento. Gente, me manda vamos fazer essas questões no plantão de dúvidas, né? Se eu souber, né? Tem isso, né? Eu tenho que saber também. Vamos lá. Aqui, ó, primeira coisa, eu cancelo esse x com esse daqui. Para ficar mais interessante, eu poderia cancelar esse com esse, né? Legal? E agora, a gente vai somar o que der aí. Eu nem mexi, eu só estou ajeitando a equação, eu nem mexi ainda. Vou somar esses números, né? Bom somar esses números, né? Vai dar 200, bota aqui 330, né? Menos 30, 300, mais 180, 480. Me ajuda aí, se eu estiver errando conta, hein? Acontece. Digitar, escrever, falar tudo ao mesmo tempo é muito por tic-teco aqui, hein? Se eu não estiver enganado, é isso. Aí, assim, eu vou colocar aqui agora o valor, né, da soma dos internos do pentágono. Eu vou colar aqui do exercício anterior, que é 540. Mas, claro, eu estou lembrando da fórmula, né? Se o pentágono tem 5 lados, então tem 3 triângulos. Então, 3 vezes 180, 480 menos x sobre 2. Esse aqui eu tenho um x negativo e aqui tem um x positivo. Porque eu sou doido, não era para ter sumido não, falei para vocês prestarem atenção. Vou deixar ele aqui então. Como eu disse, falar, digitar, escrever e tudo ao mesmo tempo é muita coisa aqui pro tic-teco. Belezinha, pronto, não sumiu mais. Legal? Voltei com ele aí. Ele não sumiu. Agora eu vou passar esse 480 para cá. Vai dar 60 graus. Certo? E do lado de cá vai ficar menos x sobre 2 mais x. Resolver essa parte tem vários mecanismos, tá? Eu podia ter tirado MMC, que é a parte que eu menos gosto, né? Como tem um único denominador 2, eu poderia multiplicar por 2 dos dois lados da equação, né? Aí esse denominador some e tudo dobra, né? Então aqui no caso ficaria 120 menos x mais 2x, por exemplo. Poderia ter dividido... mais complicado, Biel, porque
eu não vou sumir com esse denominador aqui, né? Eu entendi o que você quis dizer. Se eu dividir todo mundo por 3, todos os números são múltiplos de 3, né? Aí legal, todo mundo ficaria menor. Agora, o denominador viraria 6, então, e eu não sumiria com ele. Daqui para frente é só dobrar, mas é um caminho também, né? No final das contas você vai ter que fazer isso que eu falei, que eu estou falando aqui. Vai ter que dobrar todo mundo aqui, né? Que aqui vai ficar 120 menos x mais 2x, é um dos caminhos. O outro caminho é perceber que aqui tem um x inteiro e você está subtraindo metade, né? Se você tem um inteiro e está subtraindo a metade, sobra metade. Qualquer um dos caminhos vai dar a resposta. Vou botar tudo coladinho assim. Final das contas, 120 é igual a x, x é 120 graus. Algo me incomoda quando eu escrevo assim? Se te incomoda também? Beleza? Belezinha? Maravilha. Mas vamos dar um segmento aqui no conteúdo, porque eu falei de polígonos no geral, mas não falei ainda do assunto da aula de fato, né? O que são polígonos regulares de fato? Vamos lá. Eu vou botar 2 exemplos aqui que vão ajudar a gente a entender o que são. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Deixa eu ver. Não, errei, calma aí. Deixa eu ver se esse negócio funciona. É demais, ele funciona. Biel, não sei. Aí é problemas técnicos. Mas tinha um menos lá, beleza? Você conseguiu acompanhar, né? Esses detalhes técnicos assim, a parada de equipamento é meio tensa. Eu acho que esse ele não vai entender. Ele não entende, ele só entende ângulos retos. Eu vou colocar aqui essas 2 figuras. Para vocês entenderem o que eu quero explicar, tá? Aqui, gente, eu botei esse desenho aqui para a gente entender primeiro o que são polígonos equiângulos, tá? Isso aqui é um retângulo. Os ângulos internos do retângulo, todos são iguais. No caso aqui, iguais a 90, né? Os 4 são iguais entre si. Legal? Isso daqui é um retângulo. Por quê? Não está aparecendo o retângulo? Aqui, né? À esquerda é um retângulo. Beleza. Perceba que o retângulo ele tem ângulos iguais. E não tem lados iguais. A gente chama isso aqui de polígono equiângulo. O prefixo equi está associado a igual, né? Aprendi um negócio novo aqui, massa, legal. Está associado a igual, né? Então, equiângulo, o matemático não tem muita criatividade para dar nome para as coisas, ele quer dar o nome mais simples possível. Então, equiângulo, ângulos iguais, legal? Ele quando tem ângulos iguais, não necessariamente ele tem lados iguais, tá? Belezinha? E esse aqui é o caso mais simples aqui, é um retângulo, né? É um polígono que é equiângulo, mas que não tem lados iguais. Por outro lado,
Isso aqui é um losango, pelo menos eu tentei desenhar um losango aqui. A característica principal do losango é que ele tem os lados iguais. Esses 4 lados são iguais. Vou colocar um tracinho aqui para dizer que os 4 lados são iguais, tá? A gente chama esse polígono aqui de polígono equilátero. Porque ele tem os lados iguais, mas vocês percebem que essa abertura aqui, com certeza, é menor do que essa abertura. Então, esses ângulos são diferentes, tá? Então, assim, o polígono ele pode ser... Eu disse... Ah, aqui não. Aqui sim. Aqui não. Aqui é um losango, só para termos de criatividade, de curiosidade. Legal. Então, o polígono ele pode ser equiângulo, mas não ser equilátero. E vice-versa. Ele pode ser equilátero, mas não ser equiângulo. Então, ele pode ter lados iguais só e ele pode ter ângulos iguais só. Algo legal, a gente começa a trabalhar com coisas legais quando a gente fala de... Quando a gente junta essas duas características, né? Parafraseando desenho japonês que durou mais de 30 anos, fazendo a fusão desses dois, eu vou ter o que a gente chama de polígono regular. Se não fosse equilátero, seria isso aí, equilado. Equilados, né? Mas, sei lá, os caras decidiram látero, né? Por causa de lateral, tem a ver com lado, sei lá. É questão de nome. O caminho é esse. Quando você junta os dois, você cria o que a gente chama de polígono regular, tá? Polígono regular é o polígono que ao mesmo tempo é equilátero e que ao mesmo tempo é equiângulo, que é essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando você funde essas duas características nesse exemplo aqui específico, você vai criar um quadrilátero que você conhece muito. Eu estou tentando desenhar com a melhor habilidade que eu posso aqui dentro desse aplicativo. Acredita em mim, tá? Não deu. Eu vou tentar com esse aqui para ver se ele fica maneiro. Assim, 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 assim e assim. Não, não deu. Assim, 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 assim e assim. Também não deu. Vocês estão entendendo que eu estou tentando desenhar um quadrado aqui, né, pessoal? Pronto. Tentei desenhar um quadrado. Um quadrado seria as duas coisas, exatamente. O quadrado, ele é a fusão desses dois quadriláteros aqui, porque ele é equiângulo, eles têm os ângulos iguais e os lados iguais, tá? Isso aí me lembra uma outra aula, que não é essa especificamente, mas não custa falar. Quando eu pergunto para a maioria das pessoas o que é um quadrado, elas falam assim, o quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados iguais, né? E a pessoa para a resposta aí, isso está errado. Porque esse quadrilátero aqui, ele tem os 4 lados iguais, mas ele não é um quadrado. Para você falar que o polígono, para você falar que o quadrilátero aqui no exemplo é um quadrado, você tem que falar, o quadrado é o quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais, né? Ele tem que ter as duas características, senão ele não é um quadrado, tá? A vantagem de trabalhar com polígonos regulares, pessoas, primeiro, todos os ângulos são iguais entre si, internos, né? Todos os ângulos internos são iguais entre si, todos os ângulos externos são iguais entre si. Legal? Todos os ângulos internos são iguais entre si, todos os ângulos externos são legais entre si. E a outra coisa interessante, só que isso aí o equiângulo já tem, né? A questão é que quando você trabalha com um polígono regular, ele tem simetria, ele tem mais simetrias do que
do que os outros, né? Por exemplo, esse cara daqui, ele tem uma simetria de rotação de 180 graus. O que eu estou querendo dizer? Se eu girar esse cara aqui 180 graus, ele vai parecer, ele parece ser a mesma figura que ele estava no começo. Aqui, por exemplo, aqui também, né? Ele tem uma simetria de rotação de 180 graus. Quer dizer, eu giro ele 180 graus e ele volta para o lugar, aparentemente, né? Aqui a rotação desse polígono já é de 90, né? Eu só preciso girar. Ele tem a de 180, só que ele também tem a de 90, né? Então ele precisa girar menos para voltar para a mesma coisa. Então ele tem uma quantidade de simetrias maior, né? Então, só para constar, simetrias são simetrias de reflexão, né? E rotação acho que são as principais, assim, vocês precisam saber, né? A simetria de reflexão é quando você passa uma reta aqui no meio e ele fica espelhado, né? Esse cara aqui, por exemplo, tem essa reflexão. Tem essa reflexão aqui, né? Ele fica espelhado assim. Ele tem essa simetria de reflexão, né? Agora, esse cara aqui, além dessas duas que eu já fiz antes, ele tem essa daqui, né? Ele fica completamente espelhado assim, né? Não preciso girar. Ele ganha mais simetrias. Isso é a simetria de reflexão. E tem a simetria de rotação também. Agora, outra coisa legal para trabalhar aqui é o seguinte: como todos os ângulos externos são iguais, eu posso calcular o valor de um ângulo externo só. E o valor desse ângulo externo, como é que a gente vai calcular o valor desse ângulo externo? A gente sabe que a soma de todos os ângulos externos são 360. Se eu quiser saber o valor de um ângulo externo só, eu divido pelo número de lados, né? O que vai ser a mesma coisa que o número de ângulos também. Então, o valor de um ângulo externo aqui é 360 sobre 4, nesse exemplo particular do quadrado, não? Claro, se eu vier aqui, ó, e fizer aquela... Se eu vier aqui e fizer a continuação, né, do lado, com certeza eu vou ver um ângulo de 90 aqui, né? Porque eu tenho 90 do lado aqui, tem que completar 180. Com certeza é verdade. Legal? Porém, isso vai funcionar em outro polígono. Em outros polígonos, né? Se eles forem regulares. Se eles forem regulares, por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui um hexágono, eu vou tentar desenhar um pentágono regular, vai. Eu vou tentar conseguir, outra coisa. Aí, já não consegui. Finge, tá? Que é um pentágono regular. Será que eu tenho algum aqui? Eu acho que eu tenho. Ah, que legal. Tô caçando aqui achei. Um pentágono regular. Eu tirei de uma questão só para facilitar a minha vida, tá, pessoas? O pentágono regular aqui, a gente consegue, por exemplo, descobrir esse ângulo externo aqui, né? Porque aqui é uma continuação. Se eu quiser saber o valor desse ângulo externo, é muito simples. O ângulo externo vai ser igual a 360 dividido por 5 nesse caso. Obrigado, gente, por usar a imaginação e criatividade de vocês. O ângulo externo, então, aqui nesse caso, vai dar 72 graus, tá? Isso quer dizer que todos os ângulos externos desse pentágono aqui valem 72 graus pelo fato dele ser regular. Tranquilo? Uma outra coisa que a gente ganha
Uma outra coisa importante que a gente ganha é que a gente consegue também calcular os ângulos internos, já que eles são todos iguais. E aqui, para não ficar... Tem outra forma de fazer, mas o que na prática todo mundo acaba fazendo é o seguinte. O pessoal acha o ângulo externo primeiro, que é bem fácil. E vocês sabem que quando eu junto um ângulo interno com um externo, tem que dar 180 graus. O mesmo raciocínio que a gente fez aqui, ó. Ângulo interno com externo tem que dar 180 graus, tá? Partindo desse princípio, se a soma dos dois tem que ser 180 graus, o ângulo interno vai ser sempre a diferença do ângulo externo para 180, a grosso modo. Então, a gente acha o externo primeiro. Que legal, hein? Quando ele não reconhece, eu fico tão feliz, só que não. Também eu tô pegando pesado com o cara, né? Assim vai mais rápido, eu acho. Pronto. Isso, vão fingindo, vão fingindo. Aí, gente, do mesmo jeito, como é que eu acharia o ângulo interno aqui? O ângulo interno, como eu já achei o ângulo externo, é só fazer a subtração de 180 com 72. Isso quer dizer que o ângulo interno do pentágono regular mede 108 graus, tá? Então, aqui no caso, a gente consegue achar ângulos internos e ângulos externos, tranquilamente. Todo mundo entendeu não só essas fórmulas, mas entendeu por que elas são desse jeito? Isso é importante, né? Maravilha, maravilha. Entenderam que eu estou dividindo por N aqui, porque como todo mundo é igual, os 360 vão ser repartidos igualmente, né? E para achar o ângulo interno é o fato de que o ângulo interno mais o externo sempre dá 180, né? Então só faço a diferença. Assim, pessoas, a gente pode resolver mais um ou dois exercícios e seguir adiante. Essa é a grande sacada da matemática, né? Matemática não é decorar as coisas, né? Pronto, sem essa margem aqui que tá me atrapalhando. Não é decorar as coisas, né? É entender o motivo das coisas. Agora passa uma pergunta. Vamos passar, vamos lá. Deixa eu caçar tem um exercício pronto aqui. Em algum lugar. Deixa eu ver. Essa questão de 2000... Eu tenho uma questão aqui que é de 2020. Eu achei que ela era de muitos anos atrás. Mas vai ser ela mesmo. Deixa eu dar um print aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se ela... Detesto quando a gente dá o print e a tela não pega. Agora foi. Por que tão pequeno, meu jovem? É uma questão do Instituto Federal do Pernambuco. Se minha noção de siglas não tiver ruim, manda uma braba. Manda uma quilate. Cara, vocês são muito piadistas. Vocês gostam de fazer o tipo de piada que eu gosto. Aqui não tem graça nenhuma. São as melhores, velho. Gente, aqui ó, uma questão falando sobre uma moeda de 25 centavos antiga. Ainda circula por aí se você achar tiver sorte, tá? Façam ela para mim. Façam ela para mim. E eu vou inventar uma letra B aqui também.
Você colocou essa questão na prova do ano passado. Rapaz, que coisa. A nossa já estava querendo. Questões clássicas, né? Essa questão aqui. Eu achei que ela era muito mais antiga. Estava me dizendo ali os enunciados que ela é de 2020. Vamos lá, é 900? Pode falar a resposta. Clarinha mandou 900, Pedrinho 900, todo mundo, né? Se todo mundo concorda que é 900, né? Essa questão é bem direta, né? Ela é uma questão de admissão para o IF, né? Então, assim, é uma prova mais direta. 900, né? Então, a soma dos internos de um heptágono, né? Porque tem 7 lados, tem que ser 5 vezes 180, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 180. Pronto. Então, a soma dos internos tem que ser 0,4, exatamente, 900 graus. Se eu somar todo mundo aqui, 900 graus. Sim. Faltou um do aqui, ó. Calcule o valor do ângulo interno se nessa moeda houvesse um polígono de 9 lados. Calma, Paulo, lê a pergunta. Sem pressa, man. Sem pressa. Bem tranquila. Tá. Entendi. Tu tá sem papel aí, tá usando o chat para anotar. Muito boa, garoto. Vamos lá. Gente, ele não pediu. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Ele não pediu. Ele não pediu a soma, ele pediu um ângulo interno só. Tem duas formas de fazer, tá? A forma 1. Você calcula a soma dos internos de um eneágono, que é um polígono de 9 lados, que é 7 vezes 180. Aí você vai descobrir que a soma dos internos de um eneágono vai ser 5, 7, 1, 2, 60, 1260 graus, né? E como o polígono tem 9 lados e é regular, então cada ângulo interno vai ser 1260 dividido por 9. Esse é um jeito de fazer. Foi o jeito que eu mostrei? Não, mas é outro jeito de fazer. Aí o ângulo interno vai ser 1, 9, 10, 11, 12, vai ser 4 e 0, 140 graus. Calcule o valor do ângulo interno, ou valor do ângulo interno. O outro jeito de fazer é esse, né? Que é o que eu recomendei a fazer. Você acha o ângulo externo primeiro, que é mais fácil, pega 360 e divide por 9, porque é um eneágono. Aí você descobre que o ângulo externo é 40. Aí você usa o fato de que o ângulo interno é sempre suplementar, né? A soma dá 180, né? Então você faz 180 menos 40. Eu considero assim mais rápido. Eu acho que você também deveria considerar assim mais rápido. Mas existe essa outra forma de fazer aqui. Belezinha?